Olá, boa tarde a todos que acompanham nosso canal, seja bem-vindo, curta, compartilha e aproveite bem o nosso conteúdo. Nos faça companhia que hoje nós teremos a história falando de Jezabel, esposa de Acabe. Jezabel era uma mulher de grande beleza e astúcia, conhecida por sua força e determinação. Ela nasceu em uma família de poderosos sacerdotes pagãos e desde cedo demonstrou habilidades excepcionais em percussão e liderança. Quando jovem, Jezabel conheceu Acabe, o príncipe de Israel, e logo se casaram, unindo assim duas linhagens poderosas. Ao se tornar rainha de Israel, Jezabel trouxe consigo não apenas sua beleza, mas também seus costumes e crenças, introduzindo a adoração a Baal, ou Baal, o deus cananeu em Israel. Isso causou grande controvérsia entre os israelitas, que adoravam o único Deus, Adonai. Jezabel era uma mulher de grande influência sobre seu marido, rei Acabe, e muitas vezes agia como uma conselheira política e estratégica, tomando decisões que moldavam o destino de Israel. Sua postura firme e sua determinação em promover a adoração de Baal atraíram a ira do profeta Elias, que desafiou os sacerdotes de Baal para um confronto de fé no Monte Carmelo. O confronto culminou em uma demonstração poderosa do poder de Deus, que consumiu o sacrifício de Elias com fogo do céu, enquanto os deuses de Baal permaneceram em silêncio. Isso enfureceu Jezabel, que jurou vingança contra Elias. A história de Jezabel é marcada por sua determinação em promover suas crenças e seu Deus. Mesmo diante da oposição e do perigo, ela é lembrada como uma mulher poderosa e controversa, cujo nome se tornou sinônimo de maldade e idolatria, mas também de força e convicção. Apesar de sua determinação e influência, a história de Jezabel é um lembrete poderoso dos perigos do poder desenfreado e da intolerância religiosa. Sua busca obstinada por promover a adoração a Baal e silenciar a voz dos profetas de Deus a levou a um destino trágico, marcado pela sua morte anunciada por Elias. No entanto, mesmo em sua queda, Jezabel deixou um legado de coragem e convicção, mostrando que mesmo em tempos difíceis é possível manter-se firme em suas crenças. Sua história também serve como um lembrete das consequências que pode advir da manipulação e do abuso do poder, especialmente quando usado para os fins egoístas e destrutivos. Assim, a história de Jezabel, esposa de Acabe, permanece como um exemplo complexo e multifacetado, lembrando-nos da importância de buscar a sabedoria e a moderação em todas as nossas ações, especialmente quando estamos diante de questões de fé e poder. Jezabel era filha do rei dos Sidônios, Etibal. Em 1 Reis 16:31, diz que ela era sidonia, que é um termo bíblico para os fenícios em geral, tendo o seu casamento com Acabe sido resultado de uma aliança que tinha como objetivo de fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Sua vida é mostrada no livro de Reis como esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher forte e de personalidade forte. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz de seus deuses. Isso categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel,
ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Em nenhum momento se sabe sobre sua conduta como uma prostituta. Isso porque sua imagem mística impedia. Teve com o rei Acabe 3 filhos e portava-se como uma verdadeira mãe dona de casa. Sua influência foi abalizada pelo rei Acabe e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, que já teocrático, passou a adorar Baal, e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar a Baal, suprimindo os rituais mosaicos. Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando crianças em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas, que aceitavam tudo de forma normal. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois queria combater o Deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores. Recorreu ao dinheiro do tesouro público, templo de Israel, para sustentar os 450 profetas, ou nos tempos de Elijah, e sacerdote do deus Baal, e os 400 profetas da deusa Áxera, deusa fenícia da fertilidade. No palácio real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto deste deus, renegando-se a Deus para segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados, ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Um profeta, então, desconhecido pelo seu nome verdadeiro, surgiu confrontando-se com os seus ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, que quer dizer Yahvé é Deus. A mensagem do profeta desconhecido passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes, que passaram a exigir dele uma prova contundente de forma de sinal de comprovação de sua autenticidade. Era necessário que Elias provasse seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre sua mensagem. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias, numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo. Ele derrotou todos os profetas de Baal, que morreram, pretendendo desta forma o livro de Reis, que mostra como Deus de Israel era a única divindade. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disso, ficou furiosa, pretendendo mandar matar Elias, que teve que fugir para Judá. O sinal marcante nos tempos de Elijah e Jezabel foi o grande desafio para essa comprovação. A proposta de Elijah foi a construção de 2 altares, de Baal e de Yahvé, conhecido como Deus El de Abraão. O fogo incendiou o altar de Elijah e o povo passou a hostilizar todos os sacerdotes que serviam a Baal e os mataram. Elias foi perseguido e se refugiou após o sinal da chuva que havia predito. Seu ministério termina pela ordem de Deus, que escolhe Eliseu como seu sucessor depois de sua morte. Acabe desejava a vinha de Nabote, contígua ao palácio de Jezreel, mas este recusou-se a vendê-lo. Sabendo disso, Jezabel envolveu-se na questão, enviando cartas em nome de Acabe ao chefe de Jezreel. O conteúdo das cartas ordenava a detenção de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei, e a execução deste
foi por apedrejamento, sob a denúncia de 2 falsas testemunhas. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido essas ações passaria para o rei. Nabote foi executado e Jezabel presenteou o marido com a vinha. Quando Elias soube desta ação, profetizou que os cães devorariam a carne de Jezabel e seus parentes no campo de Jezreel, e seus restos mortais seriam espalhados como esterco. Assim, ninguém poderia dizer que esta era Jezabel. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da corte que atirassem da janela. Jezabel morreu, tendo seu sangue atingindo as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Elias profetizou. Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada, dando que essa se tratava da filha de um rei. De acordo com segundo o livro dos reis, os servos do palácio apenas encontraram o crânio, quer dizer, a cabeça, os pés e as mãos intactos. O texto sagrado aponta: os cães não comeram as carnes desses 3 membros. Por causa desta mulher, o nome de Jezabel encontra associado na cultura popular. É uma mulher sedutora sem escrúpulos. Historicidade dela: Jezabel sendo punida por Jeú segundo Israel Kingsley, o casamento do rei Acabe com a filha do governante do Império Fenício foi um sinal do poder e do prestígio de Acabe e do reino norte de Israel. Ele chamou isso de brilhante golpe de diplomacia internacional. Ele diz que as inconsistências e anacronismo na história bíblica de Jezabel e Acabe significam que eles devem ser considerados mais de um romance histórico do que uma crônica histórica precisa. Entre essas inconsistências de 1 Reis, capítulo 20, afirma que Ben-Hadad, rei da Aram, invadiu Samaria durante o reinado de Acabe, mas este evento só ocorreu mais tarde na história de Israel. Os 2 livros dos reis fazem parte da história deuteronomista, compilada há mais de 200 anos após a morte de Jezabel. Finkelstein observa que esses relatos são obviamente influenciados pela teologia dos escritores do século VII a.C. Os compiladores dos relatos bíblicos de Jezabel e sua família escreviam no sul do reino de Judá, um século depois dos acontecimentos, de uma perspectiva descrita monolatria. Esses escritos consideram o politeísmo dos membros da dinastia Onride como pecaminoso. Além disso, eles eram hostis ao reino norte da sua história, já que seu centro de Samaria era um rival de Jerusalém. Segundo o Dr. G. Pinson, do Trinity College Bristol, 1 e 2 de Reis, não são uma história direta, mas uma história que contém o seu próprio comentário teológico. Ela aponta para o verso como 1 Reis 14:19, que mostram que o autor dos reis estava recorrendo a outras fontes anteriores. Em 1964 foi publicado que um selo do século IV a.C. de uma coleção privada poderia ser da rainha, contendo uma inscrição parcialmente danificada, que poderia ter lido uma vez: pertence a Jezabel, além de inúmeros ícones relacionados à cultura egipto-fenícia.
a que a rainha fazia parte. Entre ícones presentes no selo, no topo há uma esfinge alada agachada, com um rosto feminino e com corpo de leão e a parte da coroa de Ísis. Além disso, como uma bula de Ezequias, há um símbolo egípcio que representa a vida. Na base há um disco solar alado, como também se vê na bula de Ezequias. E abaixo dele um falcão desenhado no estilo egípcio. Ao lado do falcão há duas ilustrações de Ureus, como uma representação de uma cobra, e um lótus que se refere à regeneração. No entanto, existem alguns problemas com essa teoria. Enquanto no selo parece que a inscrição começa com a letra Iod, o nome de Jezabel começa com Alep, que está faltando no selo. Além disso, Lamed, o possessivo, que se traduzia no pré-quisito, pertencia, também está ausente no selo. Contudo, é inteiramente possível que as letras simplesmente possam ter sido localizadas onde o selo está danificado. Independentemente disso, os estudiosos têm consenso se o selo é uma evidência da historicidade do caráter bíblico, principalmente pela ausência de informação de onde ele foi coletado. Porém, a maioria concorda que o tamanho da complexibilidade podem significar que ele foi usado pela realeza. Então, meus queridos, nós temos a história aqui da antiga rainha de Israel, esposa de Acabe, como muitos confundida. Às vezes, uma mulher, quando vê que foi traída com seu marido com outra mulher, chama ela de Jezabel, igualando assim as personalidades, né, e os atos vulgares. Mas, no entanto, a história diz que Jezabel, ela foi a melhor esposa que um marido podia ter e uma mãe exemplar. Totalmente o contrário do que diz que Jezabel era uma prostituta e que Jezabel violava, né, os laços matrimoniais, mas isso não é verdade. A verdade é que nesta parte ela era impecável. A prostituição dela, na realidade, era introduzir falsa religião e falsos deuses em Israel. E isso também é uma prostituição na qual muitos fazem confusão. Então tenhamos que ter cuidado com aquilo que nós dissemos ou falamos assim, de qualquer maneira, sem o conhecimento da história. Porque nós bem sabemos de outras partes em que Jezabel, ela também fazia algumas boas ações para com as pessoas, nos funerais, até mesmo nos matrimônios. Ela servia como boa ajuda. Ela só tinha o mau caráter na parte da religião e da política. Mas assim, como pessoa, ela era uma pessoa que ajudava as pessoas. Não estou aqui para defender ninguém, mas é a história que diz. Então, eu queria que todos compreendessem, de fato, como foi a história dessa mulher. Ela manchou a parte da história de Israel, verdade. Ela introduziu idolatrias. Ela sustentava 850 profetas, sendo que 450 era de Baal e 400 era de Áxera. Então, em nome de Jesus, que nós possamos meditar nessa história e nesta palavra, para que assim nós podamos saber qual era a verdadeira história. Não sair contando coisas que nós não sabemos, porque a pior coisa de tudo é falar o que não se sabe. Então, não estou defendendo Jezabel nem seus atos. Eu só apenas estou contando uma história que aconteceu, tá? E peço a compreensão, tá? E isso que seja para o conhecimento de vocês, tá? Obrigado, boa tarde, né? E leia, que vocês vão ver, vão ter assim a certeza da história que eu estou lhe dizendo, tá? Deus abençoe, nos faça companhia, nos ajuda nessa causa. Se inscreva, curta, compartilha. Essa causa é nossa e é vida que segue. Olá,
nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.